Oi, meu nome é Dalvan. Faz muito tempo que eu tenho vontade de gravar esse vídeo, porém a vergonha, medo do que as pessoas iriam achar, constrangimento, nunca me deixou fazer isso. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser libertador para mim e quem sabe eu não consiga até ajudar outras pessoas falando sobre a minha história, né? Há cerca de 3 anos eu adquiri um vício e eu vou contar para vocês como que esse vício acabou com a minha vida, né? Como que esse vício devastou a minha vida de uma forma terrível. Infelizmente, eu comecei a apostar há 3 anos atrás. Apostas esportivas, esses bet que tá passando toda hora na televisão, que esses influenciadores ficam falando o tempo todo. Eu caí na besteira de entrar nesse mundo, né? E infelizmente, pior ainda, eu comecei a ganhar. Então eu comecei ali com R$ 10, 20 e ganhando, 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 R$ 1.000 e ganhando, ganhando, ganhando. Chegou uma hora que eu tinha mais de 200 mil na minha casa de aposta. E isso me fez ficar ambicioso, mais ambicioso ainda, né? Não que a ambição seja uma coisa ruim, né? Mas nesse caso foi. Porque quando eu estava com R$ 200.000, eu pensei, falei, pô, se eu comecei apostando aqui R$ 10, R$ 20 e hoje eu tô com 200 mil, como eu tô com 200 mil, eu vou conseguir fazer R$ 1 milhão. Vai ser fácil, eu vou conseguir. E era isso que eu estava buscando. Só que os valores que antes eram 10, 20, 30, R$ 100, R$ 200 no máximo, viraram 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Eu cheguei a fazer aposta de R$ 80.000 em um jogo só. Então, quando eu perdia, o dano era muito maior, né? Eu lembro que eu passava noites em claro, noites acordado, ficava vendo campeonato de basquete tailandês, jogo de tênis da Jamaica. Enquanto tinha um jogo para eu apostar, eu estava apostando. Eu não dormia e isso me prejudicou no meu trabalho, isso me prejudicou na minha relação com os meus amigos, isso me prejudicou na minha relação com a minha esposa e foram os piores momentos da minha vida. Hoje eu estou em recuperação, né? E devido a esse problema que eu passei, eu fiquei 6 meses internado em uma clínica. Eu cheguei ao fundo do poço. Quando eu comecei a perder todo o meu dinheiro, eu não tinha mais dinheiro para apostar, mesmo trabalhando numa empresa boa, ganhando bem, eu comecei a pegar dinheiro emprestado das pessoas para fazer isso. Pegava dinheiro, apostava, ganhava, pagava. Pegava dinheiro, apostava, ganhava, pagava. Só que chegou um momento que eu comecei a perder, 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 e eu comecei a apostar no desespero. E aí eu nunca mais ganhei. Eu só perdia, 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 tentando recuperar. Chegou um momento que eu tive que conversar sobre isso com alguém. Eu tive que falar isso para minha família porque eu não tinha mais saída, eu não tinha dinheiro para fazer nada. Eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, eu não tinha dinheiro para pagar as contas de casa. E todo o dinheiro que entrava, eu apostava. Chamei minha esposa, contei para ela, minha ex-esposa, né? Chamei meus pais, contei para eles o que estava acontecendo, contei para minha irmã também. Eles fizeram um puta esforço para me ajudar, entenderam que eu tinha um vício, conseguiram arrumar um dinheiro para mim e eu fiz a façanha de pegar esse dinheiro e apostar novamente e perdi tudo. Então a minha dívida dobrou naquele momento. Para quem vê, né, eu falando sobre isso, pensa que isso é besteira, mas isso não é besteira. Como é um assunto que eu sigo muito na internet, procuro muito, eu vejo muitas pessoas que estão perdendo a família, que estão perdendo o seu emprego, que estão perdendo a sua vida por causa das apostas. Então, se você hoje está nesse mundo, está apostando, está ganhando, pare. Se você ainda não começou, não comece. E se você está perdendo, não tente recuperar, porque você não vai conseguir. Você começa a apostar irracionalmente. Você só quer dobrar aquilo que você apostou, você não pensa em nada e você só vai perder. A casa de aposta, ela sempre vai ganhar. Senão a casa de aposta não existia. Ninguém faz uma empresa para dar lucro somente para o seu cliente. O lucro tem que ser primeiro da empresa. Então, como eu estava falando, eu fiquei 6 meses internado em uma clínica. Eu acordei um dia pela manhã, já no fundo do poço, depois que eu tinha apostado até o dinheiro que me arrumaram
para eu pagar as contas, né? Eu com uma vergonha incondicional, uma vergonha que eu não sabia como chegar nas pessoas novamente e falar que eu tinha feito aquilo. Eu tomei uma atitude covarde de tirar a minha própria vida. Eu acordei pela manhã, eu tinha meu cabeleireiro marcado naquele dia. Eu fui no cabeleireiro, eu lembro que eu sentei na cadeira e eu falei, não vou cortar mais não, porque eu já tinha tomado a decisão de tirar a minha vida. Eu fui em casa, me despedi da minha esposa, falei que ia dormir na minha mãe. Eu fui na minha mãe, me despedi da minha mãe, do meu pai, e falei que ia dormir em casa. E naquele dia, quando eu estava prestes a cometer o ato, uma das pessoas que eu estava devendo me ligou e, e eu falei para ele toda a verdade de tudo que estava acontecendo. Porque quando você está apostando, quando você está nisso, para conseguir o dinheiro, você se torna um mentiroso. Você se torna um mentiroso, você começa a mentir para conseguir dinheiro. E eu coloquei culpa em outras pessoas e eu falei a verdade. Eu lembro que aquele cara falou para mim assim: você vai se matar hoje, só que amanhã eu vou estar na casa da sua esposa, amanhã eu vou estar na casa dos seus pais, e eles vão ter que chorar o seu luto e ainda vão ter que pagar uma dívida enorme que você deixou para trás. Eu já decidido a cometer aquilo, desliguei, chorando, mas nisso ele já ligou para minha esposa, falou para ela, minha esposa já começou a me ligar na época, e eu não tive coragem de cometer aquele ato, eu não fiz aquele ato, mesmo já estando prestes a fazer. Devido a isso, a minha família viu a minha situação, que eu estava totalmente em choque, totalmente em transe, e eles resolveram me internar em uma clínica. Porém, não existem clínicas de recuperação para adictos, para viciados em aposta, embora eu acho que já vai começar a existir. Então eu fui internado em uma clínica de dependentes químicos, onde tinham cerca de 40 internos, e todos eles dependentes de drogas ou dependente de álcool, e somente eu era dependente de apostas. Isso foi muito estranho para mim quando eu cheguei. Eu fiquei totalmente perdido. Porém, quando o tempo foi passando, eu vejo que aquilo foi o melhor para mim. Eu fiz muitas amizades lá dentro. Dentro dessa clínica, eu consegui ter os princípios da minha recuperação. E hoje eu continuo em recuperação. Para quem tem o problema com apostas, é como se fosse um viciado em droga. A química que causa no cérebro é exatamente a mesma. Então, todos os dias eu tenho que lutar contra isso. Todos os dias eu tenho que me policiar para isso não acontecer. Assim como um viciado em bebida não pode ficar perto da bebida, assim como um viciado em droga não pode ficar perto da droga, eu tenho que me manter longe das apostas. Porque para eu acabar com a minha vida novamente, é rapidinho. Acho que esse vídeo está um pouco longo. Eu vou fazer alguns outros vídeos falando sobre como foi dentro da clínica, como foi o meu processo de recuperação, como eu vivo hoje, após 3 anos, né,